estão ouvindo direito. E vou também compartilhar a nossa apresentação de hoje, que eu preparei para vocês, lembrando que podem ficar à vontade, né? Se vocês quiserem comentar, né? Conversar, trocar uma ideia, né? Sempre gosto disso. Vocês estão vendo aí o meu compartilhamento de tela? Sim, vendo e ouvindo bem. Ai, que bom. Olha, gente, hoje, excepcionalmente, o que aconteceu? Eu fiquei com vontade de dar uma reforçada. Eu lembrei que tem esse livro maravilhoso, gente, chama Design Básico em Permacultura, do Rosmars. Eu não achei PDF dele em português, mas se existe, eu tenho ele impresso em português. É um livro muito simples, é pequeno, não é grosso, mas ele tem tudo, o básico de permacultura ele tem, e muito bem explicado. E aí, quando eu fui lendo, eu lembrei que ele tem essa imagem que ajuda muito a entender o que a gente viu na semana passada, a questão da leitura da paisagem. Né? A leitura da paisagem é uma habilidade muito importante que a gente tem que desenvolver, que está relacionada ao primeiro princípio da permacultura, né? Que é observe e interaja. E também há um outro princípio, que é um princípio que é projete dos padrões aos detalhes, a gente ter uma visão global do nosso sistema, da topografia, de como é a nossa paisagem antes da gente fazer alguma coisa, ajuda a gente a gastar menos energia, a ser mais econômico em todos os sentidos, tanto de trabalho, quanto de dinheiro, quanto de eficiência, de tempo, né? Da gente, com menos tempo, conseguir melhores e maiores resultados. Então, a gente tem essa questão disso que eu estou falando, da leitura da paisagem, que a gente está exercitando desde o último encontro, tem a ver com todos esses princípios. Então, observe e interaja, que a gente ter esse olhar para observar o nosso espaço, essa leitura da paisagem ajuda muito a gente a desenvolver essa percepção de observação e de interação, porque aí a gente observa e já dessa observação a gente já tira conclusões do que nos facilita, né? E aí a gente faz pequenas intervenções que com pouca energia geram efeitos melhores do que se a gente sai fazendo sem observar muito, né? E a gente pode ir fazendo intervenções graduais e vendo a resposta, né? Essa questão de retroalimentação, do feedback, que também é outro princípio da permacultura, né? O feedback, esqueci agora, gente. Mexi aqui, minha conexão está instável. Peraí, deixa eu ver se vai. Agora voltou. Aí vocês me falam se estiver picando aí para vocês aparecer assim, sua conexão está instável. Mas o feedback, retroalimentação, né? Essa coisa de interagir, do sistema te devolver uma resposta e você saber escutar esse feedback para poder mudar o seu curso também, né, saber mudar o curso, mesmo que você tenha feito um bom planejamento, feito uma boa leitura da paisagem, quando você começa a fazer, né, igual a gente estava conversando lá no Telegram, né, Zé Ricardo? Quando você começa a fazer, tudo muda, e sua cabeça já muda tudo. Eu tô passando por isso essa semana, porque eu passei o mês de agosto planejando o que eu vou fazer de preparo para a chuva. Falei, primeiro vou calcarear, eu já sei que é importante lá na minha área. E aí passei o mês pensando. Aí na hora de chegar no lugar, você acha que você já sabe o que fazer e tudo muda. Aí, tipo, hoje estava com o ajudante, né, o No, que sempre ajuda a gente. As primeiras horas são as horas mais fresquinhas, né? Era para a gente ter rendido mais, só que a gente passou 1 hora até a gente conseguir concatenar o que a gente ia fazer, né? Que foi, a gente fez umas curvas de nível lá, uns canais de infiltração, para poder, depois eu vou fazer, eu acho que essas mexidas são as primeiras coisas, e quando chegar a época do plantio,
eu já vou tendo essa topografia, essa mexida na topografia que eu queria fazer para reter água na paisagem. Faço sempre, mas aí todo ano faço mais um pouco, né? E é isso, esses princípios da permacultura todos estão na leitura da paisagem, tanto o Observa e Interaja, quanto o projeto dos padrões aos detalhes, você observar, né, os padrões aqui da paisagem, os padrões são repetidos, né? E eu tinha falado outros também, mas vamos seguir. E aí, nesse livro, Design Básico da Permacultura, então, a gente consegue ver isso que a gente estava falando na semana passada. Olha, a gente tem aqui, ó, o que é a curva de aquele mapa da curva de nível que a gente estava estudando na semana passada. Você tem uma montanha, você vê ela de perfil, ela é assim. Todas essas linhas que estão correndo pela montanha significa o quê? Significam as curvas de nível. É onde, se você cortar a montanha, cortar ela em fatias, assim, passar uma faca pela montanha e ir cortando, se você para tirar as curvas, as linhas que estão na mesma altura, todas as cotas que estão na mesma altura, aí você e colocar isso num papel visto de cima, você tem essa imagem aí que a gente está vendo, que seria então a montanha vista de cima com todas as suas curvas de nível. Então, quando a curva faz uma dobra para dentro, isso a gente chama de Talweg, é uma revisão do que a gente viu semana passada, só porque essa imagem ajuda muito. E quando a curva faz uma dobra para fora, isso a gente chama de cumieira. E é por isso que a gente chegou à conclusão semana passada que no Talweg, que é a grota, quando vocês observarem as montanhas nas suas regiões, observem para você ver. No Talweg é onde tem mais vegetação, é onde tem mais cabeleira, né? Onde tem mais água. Porque o Talweg ele é uma superfície que faz essa curva, né? Essa dobra da curva de nível. E a cumeeira, ela dispersa, né? Então, geralmente, a cumeeira são pastagens, são lugares que não acumula tanta umidade, não acumula tanta vegetação, né? Aqui, visto de cima, visto aqui, ó, você tem lá as cotas, 80, lá uma linha, essa linha aqui, toda essa linha está na mesma altura, 80 metros. A linha de baixo, 75. Então, as cotas são divididas de 5 em 5 metros. Esse aqui seria uma medida bem precisa. Eu acho que o Google Earth não dá essa medida aqui de nível de precisão aqui de 5 em 5 metros das curvas de nível. Isso é legal, você pode olhar no Google Earth o seu terreno, é sempre legal olhar. Mesmo que seja um quintal pequeno, dá para olhar. E aí, o ponto, a gente tem esse conceito aqui que eu vou só introduzir rapidamente para vocês, não vou aumentar muito nele não, que é o ponto-chave. O que é o ponto-chave? É o ponto na paisagem onde a sua curva de nível lá, que estava correndo toda... você está vendo a curva lá. Ela se aproximou uma da outra. Então, aqui, quando ela se aproxima, é o quê? Você passou de 70 para 65. Então, numa distância bem pequena, ela desceu 5 metros. E aqui, numa distância bem maior, ela desceu 5 metros também, porque as linhas são de 5 em 5 metros. Então, quando uma linha chega muito perto da outra aqui, quer dizer que na paisagem, o que significa? Significa uma descida muito íngreme, um lugar muito íngreme, que a água vai descer com uma velocidade muito grande. E quando a curva aumenta a distância entre uma linha e outra, quer dizer que mudou a paisagem, quer dizer que a água que estava descendo com uma velocidade muito forte, de repente desce um pouco mais suave, porque a inclinação diminuiu um pouco. Esse ponto onde a inclinação muda, no ponto mais alto, onde a inclinação dá essa suavizada, a inclinação de uma grota, de um Talweg, dá essa suavizada, muda do quão
do convexo, né, que seria espalhar a água, fazer a água correr para o côncavo, que é reter água, esse ponto é chamado de ponto-chave. Essa linha onde está esse ponto-chave é chamado de linha-chave. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, existe uma possibilidade muito grande, por exemplo, de você captar água e armazenar água, que é um outro princípio da permacultura, né? Capte e armazene energia, e espalhar essa água por toda essa linha lá. Então, vamos supor, aí você tem um lugar que tenha tipo essa grota captando água de chuva, você pode fechar ali com pedras, vamos supor, você pode fazer uma contenção com pedras nessa barragem e essa linha, espalhar essa água por essa linha, nessa linha. O ladrão, o excedente de água que tiver captado nessa barragem, ou que nem seja uma barragem, seja só um lugar onde se acumule sedimentos na época da chuva, né? Só na época da chuva, aí você pode fazer a irrigação por inundação, por exemplo. Vai sair por uma linha-chave, que seria um canal de infiltração, por exemplo. Eu vou mostrar mais para frente para vocês um canal de infiltração. A gente falou também aqui, ó, que vai ficar claro para vocês agora, como é importante essa relação entre a altura da crista da barragem e a altura e a inclinação das paredes, né? O canto, a declividade das paredes, né? Não pode ser, por exemplo, se fosse, por exemplo, 1 para 1, seria uma parede de piscina, né? Seria um ângulo muito acentuado. E aqui você tem uma inclinação muito acentuada. Agora, você tem 1 para 3, ó. Essa altura de 1 aqui, quando você projeta ela numa linha numa linha horizontal, a linha vertical é 1 e a horizontal dessa parede, dessa barragem aí, é 3, dessa contenção aí é 3, você vai ter uma inclinação mais suave. E essa inclinação mais suave evita de ter muita pressão sobre a parede da barragem, evita de você por exemplo, quando a água estiver escorrendo ali, ela acabar destruindo a estrutura, né? Ela dá maior segurança e maior estabilidade para seu laguinho, né? No caso, pode ser um laguinho também, né? E aí, isso aqui, então, é o swale, é o canal de infiltração. Essa ideia aqui que vocês estão vendo aqui em cima, então, seria o swale, o canal de infiltração. Eles, geralmente, em solo arenoso, essa água vai ser captada, vai infiltrar, vai umedecer umedecer o ambiente, né? Vai umedecer a parte que estiver abaixo dela, vai criar uma franja úmida. É só uma revisão do que a gente viu, sabe, gente? Que eu fiquei na dúvida se vocês entenderam, eu decidi fazer essa revisão. Né? Já no solo que seja um solo pesado, um solo argiloso, né? Você tem que quebrar os torrões do solo, porque ele vai estar compactado ali e o seu canal de infiltração não vai infiltrar, né? Quando se trata de um solo argiloso, a infiltração muito pesado, né? Um solo argiloso pesado, ele vai estar compactado, então não vai ocorrer infiltração. Então você tem que dar uma quebrada nos torrões de solo, ou então adicionar gesso. O gesso vai coagular as partículas de argila e vai ajudar a infiltrar. Tá vendo? É uma dica até para quem tem horta e a horta está compactada, né? Ou compacta muito facilmente o fundo, né? E aí a drenagem vai melhorar, né? E aí, aqui fala também sobre pequenos canais de infiltração, como a gente pode fazer isso também, por exemplo, no nosso quintal suburbano, por exemplo. A nossa casa ali, onde no telhado, às vezes a gente não quer fazer uma captação de água de chuva, ou a gente faz a captação e a captação enche, ainda tem uma saidinha de água, né? Como a gente já viu, né? Ainda tem um sangrador, um excedente de água. A gente pode fazer pequenos canais, né? O pessoal lá de São Paulo, lá perto do Dalva, né? Tem um professor nosso também, o Guilherme Castanha, e ele é um dos difunde muito os jardins de chuva, né?
Jardins de chuva são justamente jardins que captam a água das chuvas dos telhados. E aí, você cria essas concavidades ali, você pode preencher com mulch, pode preencher com brita no fundo também, né? Eles preenchem com brita. E ali, por exemplo, você pode cultivar. Ele está sugerindo aqui o uso de cultivar cucurbitaceias, né? Que seria abóbora, melão, melancia, né? Melão e melancia gostam de clima quente e precisam de bastante água, mas um solo bem drenado, né? Pode ter um solo que encharca, não. Então, mas precisa de bastante água. Então, pode ser aproveitado, sim, essas excedentes de água aí para criar canteiros. E uma coisa interessante também, gente, aproveitar que se faz é construir as estradas na linha da curva de nível, ou às vezes a própria contenção da barragem já ser um caminho, né? Por exemplo, o Ricardo que vai fazer essas palafitas aí, né? Que vai fazer um design aí que ele vai precisar criar caminhos. Se esses caminhos forem na curva de nível, ele tem um elemento cumprindo múltiplas funções, ele tem um empilhamento aí de funções que faz ficar mais eficiente o design dele, que é o caminho, ao mesmo tempo que é um caminho, é também uma contenção do escorrimento dessa água aí, né? Ele é um caminho na curva de nível, né? É como se fosse a crista da barragem, assim, né? Segurando essa água que vem acima, né? Essa água nesse lugar. Mas, assim, no caso dele, eu estou sugerindo isso, mas eu nem sei, porque no caso dele, às vezes, é melhor ele drenar a água, né? Porque é um terreno muito úmido, né? Então, às vezes, é melhor drenar, né? Pode ser, é possível também fazer um design para favorecer a drenagem, a saída dessa água do terreno também, se essa água tiver demais e esse terreno for pequeno, como é o caso dele, né? Eu estou lembrando até de um desenho que eu adoro, depois eu vou colocar para você na próxima aula. É um desenho que é um pouco o contrário disso aqui, é o contrário de reter água na paisagem, espalhar essa água o máximo possível, mas também ele também não causa erosão, não causa bossoroca. Eu vou mostrar para vocês depois. E aí é isso, gente. O swale, né, o canal de infiltração, ele vai formando terraços, né? Por quê? Porque você afunda ali, faz uma concavidade na sua montanha ali, na sua inclinação. Ali, além de água, como vocês já sabem, vai vir sedimentos, vai vir matéria orgânica, e ali vai criando uma área fértil naquele lugar. E aí você pode, eu, por exemplo, vou plantar dentro dos canais de infiltração, porque eu estou num lugar onde tudo que eu planto tem que ser côncavo, né? Eu não posso me dar o luxo de plantar no convexo, porque a drenagem da água é muito rápida. E se eu plantar em convexo, fazer canteiros elevados, eu vou gastar muito mais água. Ao contrário de alguém que mora, como a Jane mora em Santa Catarina, que eu sei, né? Imagino, que chove muito, né? Então vai trabalhar mais, vai plantar, se ela fosse plantar, ela não plantaria na parte côncava, né? Na colherinha ali do swale, ela plantaria na parte convexa, na parte que acumula, né? Na parte onde se acumula terra, acumula um montinho ali, nessa parte ela poderia colocar os plantios dela, porque eles teriam irrigação, mas eles não ficariam tão encharcados, porque é um monte, é um convexo, né? E aí também uma forma de aproveitar o swale é plantar embaixo, né? Os drenos do swale, né? Vai ocorrer uma drenagem assim que o swale encher, o canal de infiltração encher, essa água vai drenar, mas ela não vai drenar só numa canaleta, por isso não vai causar erosão, não vai causar bossoroca, não vai causar um buraco, uma grota, por onde ela vai sair só por um lugar, ela vai sair por igual, umedecer toda a paisagem. Aí você pode plantar abaixo dela, você pode colocar o seu pomar, por exemplo, pode plantar abaixo. E aí, gente, então agora sim vem uma coisa diferente aí. Alguém levantou a mão. Ó, aí tá chovendo Marina, faz 5 dias, Jane.
E você vê. Por isso que eu pus lá nos stories perguntando como está a mudança climática na sua região, porque eu fui curiosa, né? Porque aqui está tão seco. E eu sei que aí no sul outros eventos ocorrem, tipo essa questão mesmo de geada, né? As geadas de estar chovendo demais, o contrário daqui, né? Tá ocorrendo assim. Não é que está no sentido de uma mudança climática mais assim da distribuição das chuvas, e quando chove, chove demais, causa muita enchente, né? É mais extremo, eventos extremos, né? No sentido de eventos extremos. Eu fico querendo saber notícias. Quem que queria falar, gente? Deixa eu te perguntar, Marina, sobre esses canais de infiltração, qual o grau do impacto ambiental que é feito nos morros, né? Porque a lei fala, o Código Florestal fala sobre as áreas de proteção permanente, né? Que são serras e morros com uma declividade de 45 graus, são áreas que são intocáveis, né? E tem algo, agora eu não me recordo direito sobre a questão de 2/3 do morro também, né? Mas são atividades que, para fazer esse canal, você precisa estar escavando a terra, né? Às vezes tem que remover árvores também. É isso? Não, é assim. Na permacultura, né, a gente tem essa ética, uma das éticas da permacultura, né, cuidar da terra. A gente envolve, assim, a gente fala muito de a gente não ir, a gente regenerar áreas, vem muito da ideia de regeneração. E se a gente regenerar o que já existe, a gente não precisa ir para cima dos locais que ainda estão intactos. Os locais que ainda estão intactos precisam ser deixados para a natureza e para a vida, né? Porque a gente já está passando por uma situação muito extrema. Então, esses locais que são áreas de APPs, né, as áreas de preservação, esses locais que pela legislação não podem ser mexidos, né, você não precisa mexer se você for regenerar um monte de pastagem degradada que já existe, se você for regenerar um monte de área degradada que já está aí, né, degradado realmente, muitos lugares degradados, a maioria, né? Então, a gente vai tocar, a gente vai mexer nas áreas que já estão degradadas e não partir para cima das áreas que precisam ser realmente conservadas, preservadas, né? A ideia é a gente tornar produtivos novamente. Aí uma grande parte do planeta que está improdutiva pela exploração degradante, né? Por uma exploração predatória. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui uma coisa nova aqui, que é sobre os tanques, né? Aí a gente falou dessa questão da leitura da paisagem para absorção de água. Achei que é natural que vocês queiram saber um pouco mais sobre a questão dos laguinhos, né? Como funcionam os laguinhos, que eu andei pincelando algumas coisas para vocês, mas aqui eu trago alguns detalhes a mais, ó. Então, como que funciona o laguinho? Aqui você vê um sistema bem simplório, bem simples, né? É interessante, a gente pensa, para que a gente seja eficiente, naquele sentido que a gente falou, que o laguinho é muito mais produtor de proteína do que uma pastagem, ele consegue produzir em eficiência energética, eficiência de alimentos, um sistema de lago produz muito mais. Mas só que aí você não viaja muito na hora que for criar, não. Porque se você coloca muita coisa, você não vai... É muito experimento, porque são muitas variáveis que você precisa... Quando você vai construir um laguinho, são muitas variáveis que você precisa se atentar, que é a quantidade de nitrogênio, de amônia na sua água, né? A quantidade de oxigênio na água também é importante, a temperatura da água. Então, como você tem que avaliar tantas coisas, é interessante você não pôr muitas espécies juntas, não. Então, você pode pôr aí uma espécie de peixe para começar, no máximo 2, né? Por exemplo,
um bagre, né? Um cascudinho para comer o lodo, mais uma tilápia. Aí, se você estiver num lugar que é mais frio, não tem tilápia, tem uma carpa, né? As plantas aí que sejam plantas forrageiras, preferir um peixe herbívoro, né? Um peixe que vai comer as plantas, comer mais plantas e uma ração aí, do que um peixe carnívoro, que ele pode... Um peixe carnívoro vai gastar bem mais, vai ser bem mais difícil, né? Esse manejo. E aí você pode colocar também, além de que a gente já vem estudando, né, gente? Você pode colocar, além de... Peraí que eu quero só tirar isso aqui para eu ler o que eu estou falando. Aí você pode colocar de plantas, você pode colocar, além dessas plantas aquáticas que ficam flutuando ali na parte de cima do lago, né? Você pode colocar também essas macrófitas, essas plantas de brejo, né? Que, na verdade, elas precisam de uma borda, então seu tanque teria uma borda aí, teria aquela inclinação, por exemplo, seria interessante aí na borda, esse aqui não tem, né? E aí essa inclinação na borda você pode plantar, e o papyrus, né? A gente já tem falado dessas espécies para vocês, né? O próprio, um pouco mais na borda que não seja tão submerso, né? O próprio inhame, você pode colocar até bananas nas bordas também de um laguinho, ou então você coloca também a taboa, né? Que a gente já falou, o lírio do brejo, né? Essas espécies, então, e existem castanhas da água, né? Existem espécies aí que são bem produtivas, você descobre que tem aí na sua região. E aí, aí você tem que... O que vai acontecer? O primeiro passo, você vai ter que condicionar o seu lago. E o que significa isso? Adicionar matéria orgânica, vegetal ou animal, e você vai criar uma camada de detrito. Eu vou passar aqui para mostrar, depois eu volto nesse aqui. Esse detrito é como se fosse fazer uma composteira, gente. É a mesma coisa de fazer o compostir. E a Bernadette me perguntou outro dia qual é a quantidade que você tem que jogar para iniciar o lago. Eu trouxe aqui a quantidade, então. Que está nesse livro do Rosmars, que eu falei para você. Essa é a sugestão do Rosmars. Existem outras sugestões de outros sistemas, eu trouxe a receitinha da sugestão do Rosmars. Então tá, você fez lá seu laguinho, vamos supor, se ele for, por exemplo, um lago grande, a gente falando aí de uma barragem de grande porte, seria uma barragem aí de 5 metros, por exemplo, de largura por 10 de comprimento e 2 de profundidade. Então, 5 vezes 10 vezes 2, ela tem um volume de 100, né? 100 metros cúbicos, né? Ou seja, 100 mil litros. Uma barragem grande dessa, de 100 mil litros, imagina, uma barragem de 100 mil litros, é uma barragem grande. Não é super grande, não, mas é grande. É uma barragem de 5 metros por 10. E com 2 de profundidade, é bem profundo. Para uma barragem desse tamanho, você poderia colocar 2 carrinhos de mão de esterco, né? E coloca aí também uma fonte de carbono, que seria 2 fardos de palha. Então, por exemplo, um lago de 10 mil litros, que seria um lago do Sisteminha Embrapa, né? O lago do Sisteminha Embrapa é de 10 mil litros, é um lago redondo que tem... Não é um lago, né? É um tanque. Um lago redondo, é uma piscina redonda aí de uns, acho que não sei se é 3 metros de raio, ou seja, 6 metros, né? Ela tem 10, só que a profundidade é bem pequena, é 80 centímetros de profundidade. No caso do Sisteminha, você jogaria 1/5 de um carrinho de mão, você jogaria 10 litros. Ou seja, é muito pouquinho. Num laguinho desses de caixa d'água, de 300 litros, é tipo 200 gramas aí de uma fonte de esterco, de nitrogênio, né? Ou seja, não é fazer um compostir, é fazer uma inoculação de nitrogênio no ambiente para gerar aquelas bactérias que a gente já vem estudando, né? Que as bactérias que vão decompor a amônia e transformar primeiro é nitrito, depois vira o nitrato.
E aí o nitrato já não é uma coisa tóxica para os peixes, já não, a amônia já é tóxica para os peixes, se tiver em excesso. Não, aí ela acaba criando ambientes, como vai criando um ambiente anaeróbio ali, vai criando anaerobiose, né? E a anaerobiose a gente já viu, o contrário, não gera vida, né? Ao contrário, se for aeróbio, se tiver, pode ter muita atividade desses micro-organismos, né? Pode estar cheio de atividade, mas se tiver oxigênio, aí o tanque fica verdinho, ou seja, está tendo muita atividade, está tendo muita bactéria no tanque, mas tem oxigênio, aí o tanque fica daquela cor verde. Não é um sinal ruim, né? Quando a gente está condicionando o tanque, se você tem essas condições de ter o nitrogênio e ter a oxigenação constante, né? Por isso que a gente coloca uma bombinha, ou então tem que mexer e mexer muito, né? Dentro de uma semana a água começa a mudar de cor, né? E aí você vai. E esse mexer é trazer água do fundo e jogar em cima, tirar do fundo para cima. Porque vai correr essa camada de detrito no fundo. Essa camada de detrito no fundo não pode começar a entrar em anaerobiose, porque senão vai virar um biodigestor, né? Vai começar a soltar gases. Se o seu laguinho começar a soltar gases, assim, você vê bolhas subindo, assim, porque lá no fundo está se formando vulcões, né? Está quente, está se formando vulcões. Seu laguinho virou um biodigestor, né? Então, e aí, por exemplo, se aparecer mosquito também, não tá rolando, seu laguinho não está dando certo, né? E aí, só depois que o laguinho estiver assim, começando a ficar verdinho, né? A água estiver verdinha, você vê que não estiver tipo, soltando bolhas, né? Não virou um biodigestor, você vê que uma vida está sendo colonizada aí. Aí você coloca plantas, né? Depois que as plantas já estão se multiplicando, estão bem, aí você coloca os peixes, né? Aqui, ó, esse esquema da bombinha aqui, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. A bombinha, ela tá dentro de tipo uma lixeira, né? Dentro de um balde. Por quê? Para proteger de não ficar, da bombinha não sujar demais, não encher de coisas, né? E ela fica ela fica virar a entrada de água para dentro desse balde, fica virada para cima. Isso aqui é só uma sugestão do Rosmar. Eu vou mostrar outra sugestão para vocês aqui, vocês vão ver que tem outros modelos. Mas é só o princípio para vocês entenderem. Ó, não vai sugar direto do fundo. Se sugar direto do fundo, vai entupir a bombinha, vai te dar mais trabalho. Então, a água entra com a boquinha, tem um joelho conectado um joelho conectado ao balde aí, e pega a água de cima, e não de baixo, não do fundo. A bombinha aqui, a bombinha está lá ligada na energia elétrica, pode ser uma bomba solar também. E aí, essa bombinha, o que ela faz? Ela vai jogar essa água para cima. A água vai circular. Então, essa bombinha, ao mesmo tempo que ela está aerando a água, ela também está criando o ambiente que as bactérias... Por exemplo, aqui, esse local aqui, escurinho, né, fechado, é um local propício. As bactérias vão estar em todo o ambiente, mas especialmente aqui, onde é escurinho, fechadinho, e se você colocar umas mídias também, né, umas superfícies de contato para as bactérias morarem, elas vão morar aqui dentro. E aí elas vão digerir essa matéria orgânica que você colocou lá e jogar para cima. Quer falar, Ricardo? Pode falar. Marina, qual a possibilidade de a gente fazer, mas quem quiser fazer uma piscina biológica no mesmo lugar que seja o laguinho ou uma represa assim com peixe? Interfere alguma coisa? Faz mal para os peixes? Não dá para fazer? Fazer o quê? O quê? Uma piscina biológica. Uma piscina biológica. Tranquilo. 3 funções no mesmo elemento. Aí a piscina biológica é assim, você vai ter que colocar uma densidade menor de peixes. Por exemplo, se você for trabalhar com a densidade do sistema Embrapa, a água vai ficar muito verde. E é 40 quilos de peixe em 10 mil litros. Né? Então, você vai com 40 quilos de peixe. Se cada peixe seu for, vamos supor, 40 quilos é a pesagem final.
Aí eles colocam 150, por exemplo, olha o exemplo, eles colocam 150 alevinos. Se fosse 40 quilos, e eles vão atingir 1 quilo, e você quer tirar os peixes com 1 quilo, você colocaria 40 peixes, né? Não é esse o cálculo. Porque 40 peixes você vai ter daqui a 1 ano, quando os peixes crescerem. Na hora que você coloca os alevinos, que são desse tamanhozinho assim, você coloca 150, né, num tanque de 10 mil litros. Porque aí esses 150, daqui a 3 meses, vão atingir 200 gramas. Aí você vai ter a sua capacidade daqui a 3 meses do tanque de 40 quilos, né? Acho que é, né? Fazendo cálculo aí, tipo, eu vou começar a tirar os peixes com 200 gramas, vai ter 150 peixes, eu vou começar a tirar. Muitos morrem também, alguns morrem, existe essa perda, né? Na natureza é assim, os alevinos dão muito, pouquinho da Índia dão muito, porque existe uma grande perda mesmo, né? Na natureza existe isso. Mas aí, se você tipo um cara que está cuidando bem do tanque, está medindo os parâmetros e tal, vai ter pouca perda. Mas também pode fazer sem cuidar tanto, mas pôr uma densidade menor que eles vão sobreviver também, isso muito bem, entendeu? Você pode fazer sem, porque esses caras que criam essas densidades grandes de peixe, assim, eles estão medindo tudo toda semana, estão limpando os filtros toda semana. Eu, por exemplo, não, a gente faz a limpeza dos filtros com menos regularidade. Quando a gente vê que a água começou a ficar mais turva, perdeu aquela cor verde, fala, não, tá precisando trocar esses filtros, limpar esses, dar uma limpeza, né? Aí dá a limpeza, já recolhe aquele material e põe na composteira, né? Por exemplo, a limpeza aqui no caso seria o quê? Tirar esse balde, tirar ele de lá, recolher o sedimento que vai acumular no fundo do balde. Você não vai. No início, o Peter limpava o fundo do tanque, aí fazia aquela meleca. Não é no fundo, esse fundo aqui não, esse fundo aqui é vivo, tem que deixar ele quieto. Você vai limpar os filtros, você vai limpar a bomba, fazer uma manutenção na bomba lá para ela não estragar, entendeu? Aí, dentro de um sistema de aquaponia, de um sistema tem muita densidade de peixe, você vai limpar uma vez por semana. Se você tiver um sistema mais leve, você sabe que você pode colocar 40 quilos, mas você não vai colocar. E se você tiver um sistema mais levinho, você não vai colocar isso tudo, aí você pode deixar para limpar quando sentir o sistema, né? Se limpar quando você vê que está precisando. Deixa eu passar aqui, mas aí vocês vão entender mais ainda que... Aqui, ó. Esse aqui é o esquema do sisteminha, não é o esquema que vocês têm que fazer, não. É só para vocês entenderem. Vocês viram lá, aquele sistema anterior que a gente viu. Super simples, né? Tem uma bomba, a bomba está protegida por uma... Como é que chama isso, gente? Está protegida por um balde e ela fica ali circulando. Só uma bomba. O sisteminha já é o quê? 2 bombas. Uma bomba é só para criar um venturi, ou seja, é só para... Ela fica ali, ó, só sugando, só fazendo aquele, como se fosse fonte de água, né? Ela fica ali só você coloca o venturi é o quê? É um caninho que tem um furo. Aí que tem um furo que pega o ar. Então ele cria mais ainda, ele cria mais borbulhas ainda. Então é tipo um borbulhador ali para oxigenar a água. E tem uma segunda bomba, que é uma bomba que fica dentro desse balde, né? Esse balde é o balde que a gente chama de sedimentador, ou seja, vai pegar os sedimentos lá do fundo do tanque, tá vendo? Ó, tem um mangote, né? Que é uma mangueira, que nessa mangueira tá ali, tem um peso, uma garrafa cheia de pedra, por exemplo. Aí esse mangote fica lá no fundo do tanque, ou da sua piscina. No caso, é uma piscina. Ó. Aí o mangote fica lá no fundo. Isso aqui, esse mangote entra, a água desse mangote sai do tanque e entra no balde aqui como? Por sifão, efeito sifão. Por quê? Alguém puxou o ar, soprou aqui o mangote e jogou para dentro. E aí os 2 recipientes tendem a ficar na mesma altura, né? Aquele princípio lá do cara lá, acho que é Arquimedes que ele chama, né? Que tem lá os 2. Então, assim, até aqui não precisou da bomba.
esse sistema aqui, o balde enche de água na mesma altura, sempre vai tender a encher de água na mesma altura que a piscina, né, que o tanque. E aí, esse mangote, ele entra, aqui, ó, aqui embaixo tem uma foto aqui do balde de fora, e vai ter um balde de dentro. Esse mangote entra no balde de dentro, ó. Tem um balde de dentro virado de cabeça para baixo. Esse balde de dentro virado de cabeça para baixo é chamado de cabeleira, medusa. É um balde cheio de fio, furadinho, ó, que o pessoal passa fio de corda de nylon desfiada dentro dele. Então, aí é o que a gente... essas cordas desfiadas dentro do balde virado de cabeça para baixo é o filtro. Né? Então, o sedimento, a água mais suja de sedimentos do fundo do tanque é captada para dentro desse primeiro filtro aqui, e a bomba, então, que vai estar lá no fundo desse balde, a bomba que vai estar lá no fundo desse balde vai jogar essa água para cima, aí, dessa vez sim, né, num cano que ela vai voltar para dentro do tanque. E no caso do sisteminha ainda tem um segundo balde desse de cabeleira, um segundo balde desse de cabeleira que fica flutuando lá, ó. O cara, esse segundo balde aqui é difícil fazer ele funcionar, mas tem gente que pendura ele, coloca faz um suporte para ele. Esse aí está pendurado, está flutuando com um monte de garrafa presa nele. Então, são dois, na verdade, o que são? São duas casas de bactérias. Duas casas de bactérias. E aí, o que acontece? Simplesmente o que está acontecendo? A água está circulando. Então, o princípio é muito simples, gente. É colocar uma bombinha, pode ser uma bomba solar. Você não tem necessidade de cultivar muito peixe, e a sua questão não é ter muita eficiência, muito cultivo, é só começar, querer girar essa história, fazer essa história acontecer. É muito simples, é colocar uma bombinha que vai jogar essa água para cima, puxar do fundo e jogar para cima, puxar do fundo e jogar para cima. Só esse movimento já vai oxigenar a água e já vai criar as bactérias que você precisa. Principalmente se você colocar algo dentro desse balde onde vai ficar a sua bombinha, se você colocar algo nesse balde onde as bactérias possam ficar escurinhas e onde elas possam aderir. Tipo uma corda desfiada, tipo um pedaço de esponja, tipo cerâmica, entulho, sabe? Ou uma coisa assim. E aí, então, aqui, olha, o sistema de aquicultura em policultivo. Então, tem, como eu falei para vocês aí, ó, a gente aumenta as bordas, o fundo ele não é retinho, ele tem bordas, ele tem áreas mais... seria uma piscina natural, por exemplo, ela precisa de ter a própria filtragem, né? Além dessa oxigenação, a biopiscina, ela vai ter a área mais funda, que é onde você vai nadar, ela vai ter a área mais rasa, onde vai existir essas plantas, que são as macrófitas, são taboa, lírio, todas essas plantas de brejo, cavalinha, todas essas papiros, todas essas plantas que vão criar esse sistema aqui, que a gente quer um sistema altamente eficiente, é um sistema de borda também, né? É tipo um mangue, né? É um sistema que é o encontro entre o úmido, entre o sistema aquático e o sistema terrestre, que é o sistema do brejo, né? Do mangue. São sistemas muito... eles têm informação tanto da água quanto da terra. E por isso são muito eficientes e produzem muita proteína para a gente, produzem muito alimento e ainda funcionam como filtros naturais, né? Então, a biopiscina, necessariamente, ela sempre vai ter o detalhe da biopiscina que faz toda a diferença, ela ter essa borda aqui mais rasa, onde é criado esse sistema de filtragem natural. Então, aí, só recapitulando, a gente precisa o quê? No nosso laguinho, ficar de olho em quê? Oxigênio dissolvido. Se você, por exemplo, se a temperatura sobe muito, o oxigênio diminui. Quando está muito quente, diminui o oxigênio. Se o seu laguinho é muito fundo, lá no fundo tem menos oxigênio do que mais em cima, né?
que mais aqui? Deixa eu ver aqui outro. Matéria orgânica, se tem muita matéria orgânica, se está gerando aquele aquecimento, né, pela reprodução das bactérias, corre o risco do ambiente ficar anaeróbio, né? Então, esses são os detalhes, essas são as equações que você precisa conjugar na hora de criar um laguinho, né? A temperatura, se tiver muito quente, o oxigênio diminui, né? A profundidade e a matéria orgânica, né? O tanto de resíduo, de cocô de peixe, né? Que vai ter de resto de ração, né? Então, no caso de uma piscina com peixes, você tem que ver isso, por exemplo, se você for criar peixes para comer, se for ter essa necessidade, você vai ter que dar ração para os peixes. A ração gera amônia. Então, você vai ter que conjugar esses fatores, vira um sistema mais complexo com o qual você tem que lidar, né? E aí, essa dica aí uma vez, assim, as minhas primeiras experiências, né, com as tilápias lá, de manhã, as tilápias, eu olhava lá, principalmente nos dias frios, né, era estranho isso. Elas ficavam ali abrindo a boca de manhã, na beira em cima, na beira, a tilápia não aguenta muito frio, né, mas ela ficava abrindo a boca ali. E isso aí é o quê? Era sinal de falta de oxigênio, né? Faltou oxigênio à noite. Por que falta oxigênio à noite? Que a gente já conversou sobre isso. Falta oxigênio à noite, porque às vezes as plantas à noite elas estão só respirando, elas não estão fazendo fotossíntese, né? Elas não estão trazendo oxigênio para dentro da água, porque as plantas também trazem oxigênio para dentro da água, mas só de dia, de noite não. E aí, gente, ó, aí um laguinho onde existem, isso que eu queria finalizar com vocês hoje falando para vocês sobre esse efeito na permacultura, já introduzi um pouco, o efeito de borda. Porque a gente conversou, né, o Ricardo teve um sábado desses que a gente até conversou sobre a eficiência, o William que perguntou isso, a eficiência de você ficar fazendo canteiro redondo, canteiro circular, canteiro com formas orgânicas. Por que fica essa insistência de usar formas orgânicas e não linhas retas? Né? Todo permacultor fica falando isso, né? Use formas orgânicas, aumente as bordas e tal. Sendo que quando você faz uma horta, uma agrofloresta, né? Se você faz em linha, você consegue planejar exatamente quantas plantas você vai colocar ali. É muito mais fácil quantos metros de distância entre cada planta, quantos centímetros de distância entre cada planta. E se você põe numa borda, você não consegue controlar isso. Se você coloca uma coisa orgânica, um sistema circular, é muito difícil de encaixar tudo, né? Mas quando você faz isso, quando você cria bordas no seu sistema, e no caso aí você está criando bordas num laguinho, que é pontos de contato entre a água e a terra, você está aumentando esses pontos de contato, que a gente chama de efeito de borda na permacultura. Por que esse efeito de borda é tão importante? Use as bordas e valorize o marginal, é o princípio. Valorize o marginal, olha as ideias. E por que a gente faz isso? Um exemplo seria, por exemplo, no caso aí, o Rosmar dá esse exemplo. Se fosse um canteiro circular, e na verdade o círculo é onde existem menos bordas, né? Ele é todo fechado, então ele tem pouca borda. Se fosse um canteiro circular, aqui na borda do círculo você colocaria 5 plantas. Se você faz uma borda, é como se fosse uma ameba, né? Você faz esse círculo ganhar tentáculos, né? Você faz esse círculo ganhar tentáculos, você pode colocar nessa borda aí, ó, desse círculo, 10 plantas. Então, um dos argumentos é isso, essa eficiência em termos de dispor, de ter maior espaço de contato, e com isso você conseguir ter mais plantas, né? Outros motivos para você criar bordas é aquilo que a gente falou. Uma borda é uma zona de contato entre 2 sistemas. Então, como eu acabei de falar para vocês entenderam? A gente coloca um laguinho, né? E no laguinho, um sistema aquático é um sistema terrestre é outro sistema, o mangue ou o sistema do brejo, que é o sistema que tem contato
contato com a água e está em contato com a terra ao mesmo tempo, é 3 vezes mais produtivo do que um sistema que se fosse só aquático ou se fosse só terrestre. 3 vezes. Por quê? Porque tem espécies, porque esse sistema que é o sistema do brejo, do mangue, por exemplo, é um ecótono, é uma zona de encontro de 2 sistemas, ele tem informações de um lado, tem informações do outro, e tem as informações próprias dele mesmo. Então, são 3. Por exemplo, vamos dar o exemplo aí que a gente está vendo aí do laguinho, né? A biopiscina lá. Esse sistema aí do biofiltro da biopiscina, que seria o brejinho, né? O brejinho, ele tem as espécies de brejo, que são específicas dele, né? Que só conseguem crescer em ambientes alagados, né? Que são aí a taboa, né? O lírio do brejo, os juncos, né? A cavalinha. São sistemas específicos desse sistema. Ele vai receber os peixinhos, os alevinos, que são específicos do sistema aquático, e vai ter espécies que vão se beneficiar da umidade dele, que vão ficar ali na borda do junco, da taboa. Ele vai receber espécies do sistema terrestre também. Vai ter animaizinhos que vão se alimentar dele, que são animaizinhos terrestres, aves. Então, ele é 3 vezes, por isso que ele é 3 vezes mais eficiente energeticamente. Esse é o efeito de borda, gente. É um conceito da ecologia que foi trazido para a permacultura, o desenho dos nossos canteiros. Quando a gente vai aplicar isso no nosso design, no desenho do nosso espaço, a gente pode usar o efeito de borda. Como? De vários jeitos que vocês já vêm vendo aí como fazer. O desenho do canteiro buraco de fechadura é uma forma de usar o efeito de borda. Empilhamento de espécies na vertical e na horizontal. Essa coisa do uso da sucessão natural do empilhamento no tempo, né? Você plantar aqui uma rúcula que você vai colher em 45 dias, uma couve que você vai colher em 60, um tomate que você vai colher depois da couve, e aqui eu estou viajando nesse consórcio, não sei se é bom não, e uma abóbora e um milho, né? E depois ainda um limão. Esse empilhamento no tempo e o empilhamento no espaço, ou seja, usar uma planta que vai ocupar o espaço mais embaixo, usar uma planta que vai ocupar o espaço mais no meio, usar uma planta que vai ocupar o espaço mais no alto. Esse empilhamento também é um exemplo de efeito de borda. Outro empilhamento é empilhamento de funções. Né? Então, às vezes, você vai ter uma planta que, ao mesmo tempo, é medicinal, como o confrei, né? O confrei é uma planta medicinal que serve muito para... Hoje em dia, o pessoal não recomenda o uso interno, mas tinha gente que, mesmo, até com o uso interno, colava osso com confrei, né? A galera fazia pomada com confrei, pomada de confrei é muito utilizada, vende-se muito, né? Nas lojinhas de coisa natural, tem pessoas que fazem as pomadinhas com confrei. Então, assim, o confrei, ao mesmo tempo que é um mulch de excelente qualidade, né? Uma biomassa de excelente qualidade, né? Para a gente produzir composto, né? Tanto para produzir composto quanto para produzir cobertura de solo. Ao mesmo tempo, ele é medicinal, ao mesmo tempo, ele é enraizador, porque ele tem raízes que seguram barrancos, que seguram locais que a terra está deslizando, né? Então, aí, empilhamento de funções. Quando você descobre uma planta ali, por exemplo, uma coisa que não tem só a função estética, né? Você dá mais do que uma função àquilo, né? E o limite disso tudo é a nossa criatividade, quando a gente começa a desenvolver esse olhar, o interessante de estudar os princípios é a gente começar a desenvolver esse olhar, porque aí, quando a gente desenvolve isso, a gente vai aplicar isso no nosso lugar e a gente vai começar a fazer nossas próprias conexões, nossas próprias conclusões a partir desse olhar, e o nosso sistema fica mais rico, a nossa intervenção. Os sistemas em permacultura, sistemas hoje em dia, né, que são intensivos em energia, em gasto de energia, né? Os sistemas em permacultura, eles são intensivos, a inteligência deles no sentido que eles são intensivos em informação.
são intensivos em inteligência de design, de desenho do espaço. E por isso eles se tornam muito eficientes, né? O princípio que nos dá o efeito de borda, se a gente for estudar nos princípios da permacultura, está ligado a isso. Use as bordas e valorize o marginal, já falei. Outro exemplo, além do canteiro buraco de fechadura, são os canteiros estreitos. Canteiros seguindo o caminho ali, por exemplo, você fez um caminho, é o caminho seu, a entrada na casa, às vezes você pode, pequenos canteiros estreitinhos, você ainda consegue tirar algum rendimento daquilo, você ainda consegue alguma colheita ali, mesmo que o canteiro seja bem estreitinho. Às vezes está faltando só o seu olhar, aonde que eu vou encaixar, né? Olha, isso, às vezes a gente não vê, olha, isso aqui é uma oportunidade, né? Abaixo, por exemplo, às vezes minha janela, abaixo da minha janela, às vezes já cai um tomate, o tomate nasce, e aí, tipo, a natureza já está te falando, olha, aqui é um lugar bom, isso que você não viu ainda, né? Embaixo de uma árvore, por que a gente não cultiva embaixo das árvores, né? Você pode usar, por exemplo, até arruda, né? E plantas que vão dificultar de larvas, de dar larvas, por exemplo, larvas de bicho, né? De mosca de bicho nas suas frutas, né? Claro, a gente não cultiva embaixo das árvores porque fica sombreada e não nasce nada, mas sempre tem um jeito de nascer alguma coisa, a gente que tem que encaixar, né? Aí eu terminei, gente. Isso aqui é o que eu quero, isso aqui eu vou usar semana que vem com vocês, que é uma evolução da sucessão aqui, muito legal que eu vi, que eu acho que vai ajudar demais, mas eu tenho que estudar ela melhor antes da gente seguir. Plantas de sombra embaixo das árvores, isso aí, Matheus, isso mesmo. E aí é isso. Vocês têm, como tá aí, dúvidas, comentários? Estou à disposição. Só abrir o microfone. Marina, sobre o efeito de borda, né, no ramo florestal, né, no estudo das florestas, existe esse mesmo termo, só que de uma maneira negativa, né, que é quando uma mata é desfragmentada, né, e aí realmente ocorre um efeito de proliferação, por exemplo, de cipós, né, onde que foi aberto, né, desenvolve outras espécies de plantas, muitas vezes invasoras, que acabam degenerando a sucessão natural da floresta. Né? E interessante que já na permacultura é algo positivo, né? Não é o mesmo efeito, mas é um termo positivo, por assim dizer. Sim, uma coisa que eu ia falar com vocês é isso. Às vezes você maximiza as bordas, você corre o risco de realmente criar mato, assim, né? De voltar um pouco na, né? De voltar um pouco na sucessão no sentido de não voltar, né? Mas vamos supor, você aumenta muito a borda, você cria um lugar ali que na sucessão ele está no estágio inicial, igual a gente estava estudando, né? No estágio inicial vai vir o quê? Vai vir os matos, né? Vai vir. Você abre uma clareira, você cria uma borda nova, abre uma clareira, que é isso que você está dando um exemplo aí, né? Abrir uma clareira é um efeito de borda. Eu acho que é o mesmo conceito. Só que na permacultura, um problema é solução, né? A gente tem muito esse termo, o problema é a solução. E, aliás, não é um problema, é um acontecimento. Acontece na floresta de cair uma árvore, e quando cai uma árvore é quando a sucessão volta, né? Porque abre-se uma clareira, aí o que vai vir são plantas que gostam de sol, que são as primeiras na sucessão, né? Aliás, todas as plantas gostam de sol, mas vão vir plantas que conseguem prosperar em sol direto, né? Ao contrário das árvores clímax que gostam do bercinho sombreado ali para poderem crescer e esperam um momento onde vai bater um sol para subirem mais, né? Então é normal, assim, quando se abre uma clareira, quando se abre uma borda nova, né? Ela vai ser colonizada. E quem vai colonizar? As colonizadoras, que são o estágio
inicial de qualquer sistema são as plantas colonizadoras, né? Como a gente já vem estudando. As colonizadoras, não por coincidência, são as ervas que a gente chama de daninhas, mas não são daninhas. Elas são tanto que você está falando isso aí, na agrofloresta, é muito criticada essa visão estreita essa visão dos sistemas como assim, algo que você tem como algo estático, né? Uma floresta estática, se abre, vai vir invasoras. Não são invasoras, são colonizadoras, né? Pelo menos essa é a visão que se tem dentro da agricultura sintrópica, né? Dentro o Ernest mesmo, ele acha absurdo achar o eucalipto ou qualquer outra planta, tipo, tem uma galera que está com problema com jaca lá no Rio, né? Jaca jaca é mal vista, até jaca, né? Lá no sul é uva do Japão. É praga. Né? Teve gente que veio aqui do sul, né, Jane? Uma galera que veio visitar a gente do sul, que a uva do Japão é praga. Lá no Rio, a jaca. Aqui, eucalipto. É praga mesmo, gente. Você sabe, né, o Matheus? Aqui a gente tem tem lugar aqui que tem monocultura de eucalipto, cara, que secou tudo. A monocultura de eucalipto acaba com tudo, acaba com a água toda, seca tudo. Tem gente, quem vive perto de monocultura de eucalipto ali, aqui para o norte de Minas, nossa, as pessoas estão morrendo de secura, porque acabou com os lençóis freáticos, acabou com tudo. Mas, dentro de um sistema permacultural diverso, o eucalipto é uma bênção. Aqui em casa mesmo, lá, né, lá no sítio, a gente, tipo, onde tem eucalipto, em volta tem vida. É impressionante, só que o quê? Não é monocultura, é um sistema diverso, tem eucalipto, tem capins variados, tem aí vindo o eucalipto e os capins puxando as plantas que são as minhas plantas que eu quero, né, de produção de alimento, puxando as laranjeiras, puxando a acerola, meio que dando essa força das colonizadoras, colonizando o sistema, né? Sendo as pioneiras do sistema. As pioneiras têm uma função, tudo tem uma função. Esse efeito de borda tem a ver com isso também. A gente vê as diversas funções, dar diversas funções, né? Empilhar funções é uma forma de ser mais eficiente, né? A monocultura mata. Pois é, Matheus. E aí? Espero que vocês tenham entendido do laguinho. Eu acho... a laguinha é muito legal, gente. Vale muito a pena, cria muita vida, né? Não sei, para mim, sim, aqui criou muita vida. Faz muita diferença ter um laguinho num sistema árido igual o meu. Não sei em outros lugares, né, que são lugares mais úmidos, né? Ali, um dia eu queria até que a Jane falasse um pouquinho lá do sistema dela, porque lá é o contrário, chove muito, né? Então, será que só quem mora nos lugares que vai saber quais são as estratégias eficientes para cada lugar, né? Faz diferença. Com certeza aqui também, o laguinho também faz toda a diferença. Só eu, no meu terreno aqui, eu não consigo ter, né? Porque é espaço urbano aqui onde eu moro, né? Mas quem mora assim na parte rural, todo mundo tem uma lagoa. Todo mundo tem. Então, é sempre bom. Você não consegue fazer nenhum assim, pequenininho assim? Até uma piscina de 1.000 litros ia tomar espaço demais aqui. Ia usar a garagem para... Eu estava pensando mais compacto ainda, tipo um tambor, alguma coisa assim, mas eu vou ter que quebrar a cabeça com que tipo de peixe que vai ficar vivo lá dentro ainda. Mas 300 litros dá, 1.000 litros é grande, mas 300 não é grande não. Eu tenho uma caixa d'água de 300 que eu levo para todo lado. E eu já fiz também com tambor de geladeira, tambor que fala, não sei, a caixa da geladeira, assim, ela por dentro ela é esmaltada, né, e ela segura a água. E eu criei, foi lambarizinho nela.
coloquei uns lambari lá e nem tinha, nessa época, nem tinha bombinha nessa caixa. O lambari, no caso, ele vai se alimentar das plantas que tu coloca lá ou tem que colocar outra coisa para ele comer? Não, o lambari, se você fizer isso que eu falei, de colonizar inicialmente o tanque com um restinho de sedimentos e tal, você não precisa ele vai se alimentar desses detritos que vão ficar no fundo. O lambari, o hábito dele é detritívoro, né? Então ele não é herbívoro. Ele não vai comer folhinha, não. Assim, eu acho que na verdade, eu acho que ele é tipo onívoro, ele come de tudo, mas eu nunca dei folhinha picada para eles, assim, o que acontece é assim, eu vou sempre mantendo o tanque com uma certa vida, né? Então, assim, nessa caixa d'água lá tinha plantas aquáticas, aí o que acontece? Essas plantas aquáticas têm as raízes que ficam ali flutuando, aí sempre vem uma libélula, começa a vir uns como é que chama isso, gente? Uns bichinhos que tem concha, né? Uns caramujozinhos, umas coisinhas, o lambari come esses bichos, né? Então, o próprio sistema que vai alimentando ele. E se você, no início, faz essa inoculação, esse condicionamento do tanque, né, com um pouquinho de esterco que você joga fresco ali, e cobre o fundo ali com pedrinhas, com areia, e joga uma palha, né? Eu falei, um pouquinho de esterco e uma palha no fundo. E se tiver igual uma fontezinha, essas bombinhas de fonte, sabe? Aí, menina, tá ótimo para ele. Essas bombinhas de fonte mesmo, essas fontes de bambu, essas fontezinhas que tem ornamental, né? Uhum. E aí ele fica lá. Ele mesmo vai se regular lá. Se tiver muito, eles vão se comer uns aos outros. Se tiver muito lambari, se não tiver, eles vão ficar ali. Às vezes E aí você pode jogar, o que você pode jogar de vez em quando é um pouquinho de esterco mesmo. Eles comem esterco, eles gostam de resto de cozinha batidinho, às vezes, sabe? Essas coisinhas assim, qualquer coisa que. Como se fosse uma composteirazinha, mas é bem pouquinho que você vai jogar, senão você vai transformar o ambiente anaeróbio. Se você jogar muito e tiver muita bactéria, começar a ter muita atividade, né, no laguinho, aí vai aquecer o laguinho, vai ficar anaeróbio, né? As bactérias vão criar aquela nata que não vai deixar o ar entrar dentro. Mas se for sempre um pouquinho que você for jogando para deixar o tanque sempre com uma cor mais esverdeada, assim, sempre mantendo essa cor mais esverdeada, os lambari vão ficar de boa. E aí o legal é que assim, aí facilita para você regar, porque você vai ter ali água do seu lado. Outra coisa às vezes a gente acha que é só para refrescar o microclima quando está quente, mas às vezes aquece a casa também, porque forma um espelho d'água, né? O espelho d'água reflete o raio do sol, às vezes, para dentro da casa. Então, dependendo de onde você põe, se, por exemplo, você pôr no norte, aí vem o raio do sol sempre e vai refletir. Né? Você calcula onde ele vai refletir mais ou menos, vai ajudar a esquentar o ambiente, às vezes ajuda a esquentar o ambiente. E é muito... E tem essa função de ser muito curativo também, né? Tem um espaço com água ali, e a água circulando ainda por cima. E essa possibilidade também de você pôr um vasinho dentro de uma planta dessas de brejo, vamos supor um papiro, mas um papiro eu acho ele muito sem função, assim, mas de repente uma taboa, a taboa, eu saiba, que eu já vi, o pessoal pode comer o palmito da taboa, né? Alguma coisa assim, alguma castanha d'água, existe castanha d'água, espinafre d'água, aqui dentro dos meus filtros. O que acontece? Uma outra possibilidade também do filtro, em vez de ser esse filtro aqui que a gente viu dentro do tanque, dentro de um balde, o filtro pode estar do lado de fora e ser um canteiro. Aí, por exemplo, vamos supor, eu vou
eu posso trazer imagens para vocês. Aqui em casa, o meu filtro fica do lado, lá em casa, o meu filtro, assim, por exemplo, eu tenho um tanque que é uma caixa d'água, o filtro fica do lado de fora, então, que é igual aqui no sisteminha, só que em vez de ser um balde cheio de água, é um canteiro normal que forma tipo uma cascatinha. Aí esse canteiro tá cheio de mídia, de argila expandida, né? E ali eu planto. Aí o manjericão gosta, o gondó gosta, tem algumas plantas, a própria alface também, se a água estiver bem oxigenada, que aí já entra no conteúdo de aquaponia. Isso é aquaponia, né? Quando você começa a cultivar os vegetais num sistema que tem mais água. Mas dá também para fazer isso. Aí o fio, aí em vez de você fazer essa biopiscina dentro, né? Você faz como se fosse uma biopiscina, mas ela não vai ficar. Esse canteiro vai funcionar como se fosse uma biopiscina, né? Esse canteiro vai funcionar ali como se fosse uma beiradinha, né? Mais úmida. Só que vai ser um canteiro. Só que em vez de ser um balde, vai ser eu lá em casa é uma bombona cortada ao meio. Não sei se vocês sabem o que é. Sabe o que é bombona? Sim. Uhum. Então, uma bombona cortada ao meio é um canteiro. E ali o manjericão adora, né? Que o manjericão, a raiz, se a gente coloca ele na água, a raiz dele já. Qualquer uma dessas que a gente põe na água para criar a raiz, a gente experimenta lá e dá. Alho nirá, cebolinha, o gondó. Lá em casa só não tá bonito porque é um lugar que bate muito sol. Se tivesse um sombritezinho, uma coisinha para amenizar, sabe? Aí ia tranquilo. Mas tá bonito. Os manjericão dominaram o canteiro. E tem o gondó, que é uma hortaliça delícia também, que ela é meio aquática, tem espinafre d'água. É tipo uma forma de você ter muito rendimento, né? E depois eu trago. Quando for implantar, cada 100 litros, quantos lambari vão? Esse cálculo aí, eu andei olhando para você aquela vez que a gente fez aquela aula 1, aquelas aulas lá, foi aquelas aulas que foi no YouTube. Eu olhei para você e eu vi que eu não poderia simplesmente fazer uma regra de 3, eu vou ter que olhar de novo, sabe? Mas aqui, ó, aquele cálculo que eu falei, você pode usar como base um pouco aquele cálculo que eu falei. Para 10 mil litros, são 150 alevinos, 40 quilos, né? Se para 10 mil litros são 40 quilos, para 300 litros, por exemplo, seria uma caixa pequenininha, uma caixa pequena, né? Ou 100 litros, por exemplo, um pouco 100, né? Que seria uma caixa o tanque, por exemplo, fosse de geladeira, vamos supor se ele fosse 100 litros, né? Para 10 mil litros é 40 quilos, para 100 litros, né? 100 de 10 mil é... Ok, me ajuda aí, Ricardo e Matheus, com esse cálculo. Quer ver? A gente pode fazer uma regra de 3, né? Seria uma regra de 3. 100 litros e 10 mil litros. Então, vai dar aqui 100. Ô, Peter. Aí, ó, 10 mil litros dividido por 100 vai dar 100. Vai ser 100 vezes menos do que... Ô, Peter, faz uma regra de 3 para mim. Se em 10 mil litros eu consigo colocar 40 quilos, em 100 litros eu consigo colocar quantos? Ele vai fazer. A gente poderia fazer essa regra de 3 simples, né? Se em 10 mil litros eu consigo colocar 40 quilos, em 100 litros eu consigo colocar tantos quilos. E aí você poderia tipo, usar isso como tipo, o máximo, sabe? Porque como você não vai ter oxigenação, seu sistema vai ser outro, né? Vai ser uma coisa assim, bem
Só que aí eu acho que vai ficar... O que eu fiz aí nessa época que a gente fez, eu fiz esse cálculo e ficou muito pouco. 400 gramas. Você vai poder colocar só 400 gramas, só que o lambari é muito levinho. Quanto que pesa um lambari, Peter? Ah, aquele lambari que a gente está usando lá, o lambari rosa. É. Aquilo não chega. Adulto, o lambari adulto, rosa, que é um lambari piaba maior, ele não chega a 50 gramas, não. Então, você vai colocar aí num tanque de 100 litros, seria um fundo de geladeira, você colocaria aí 8 lambaris, né? 400 gramas. Quando ele tiver adulto, 8. Dá para brincar. Mas é gostoso, sabe, gente? Eu acho que vale a pena. Não é só... Fora que tem, assim, as plantas aquáticas que você vai pôr lá, elas se reproduzem muito rápido. Outro rendimento muito bom é as plantas aquáticas, que elas têm uma taxa de reprodução muito rápida. Aí você vai tirando aquelas plantas e aquilo ali é para composto. Tem gente que faz com essas plantas, seca essas plantas, desidrata, faz o sal delas. E esse sal delas é medicinal também, pode ser usado para saúde. Tem algumas plantas aquáticas que são comestíveis, né? Depende, você pode ter diversos usos aí, mas o limite é a sua criatividade, né? Igual a gente falou. Eu vou parar de gravar aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mas eu posso trazer esse design que eu falei para você